Olá, quero meditar com você hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 12. Ali diz o seguinte: E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Quando a gente olha para isso daqui, a gente tem que tomar cuidado primeiramente e analisar o contexto. Paulo aqui está escrevendo a sua segunda carta para Timóteo, deixando aqui para ele alguns conselhos. No versículo 12 ele inicia dizendo, por isso estou sofrendo essas coisas. Ora, por isso o quê? Quando a gente olha para o versículo 11, a gente tem a resposta para essa pergunta. Ele está sofrendo essas coisas por conta do evangelho, da pregação do evangelho. A palavra no grego, euangelion, quer dizer, as boas novas que Paulo está levando adiante. Por conta dessas boas novas que ele tem levado a respeito da palavra e do evangelho, exatamente, ele tem sofrido essas coisas. Então ele deixa essas palavras para Timóteo. No final do versículo 12 ele diz o seguinte: para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Há duas possíveis interpretações para isso aqui. O guardar aquilo que me foi confiado pode ser referente à pregação do evangelho especificamente, tanto quanto pode estar se referindo ao ministério de Paulo especificamente também. Acontece que nesse ponto aqui a gente vê algo bem interessante acontecendo. A gente vê mensagem e mensageiro se mesclando, se confundindo nesse ponto, de uma maneira boa. E é interessante e importante que a gente veja isso acontecendo também com a gente hoje. É importante que isso aconteça com a gente. Chegar num ponto que a gente está tão afundado na palavra, na Bíblia, e está vivendo isso de tal maneira que as pessoas vão olhar para a gente e vão confundir a gente que é mensageiro com a própria mensagem do Evangelho. Então a gente vê isso acontecendo com Paulo aqui na segunda carta a Timóteo. A gente vai trabalhar essa meditação em três pontos diferentes: o saber, o crer e a certeza a qual Paulo aqui descreve, né? Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo. Então, o saber, o crer e a certeza. E hoje em dia, na verdade, é difícil trabalhar com essa sequência porque passa até um ar de arrogância você dizer que você sabe de alguma coisa. Porque a gente vive essa era do agnosticismo, essa era da incerteza, do relativismo e tudo mais. Na verdade, certa vez, Chesterton ele disse o seguinte: será que chegou um dia que nós temos que provar que a grama é verde? Na verdade, não. Chegou o dia que a gente tem que provar que a grama é grama antes de provar que a grama é verde. Então, ter que lidar com essas coisas é muito difícil. A gente vê já isso muito antiga essa ideia do relativismo. Começou com Protágoras lá em 400 a.C. Ele já pregava esse tipo de ideia. Avançando um pouquinho, a gente tem Sócrates, ainda em 400 a.C., e Sócrates lançou essa famosa frase ao mundo: eu só sei que nada sei. Ora, ele sabe de alguma coisa, ele sabe que ele não sabe de algo. Então, quando as pessoas tentam provar pra gente que é impossível saber de alguma coisa, que a verdade ela não existe, na verdade ela aponta para outra coisa, que a verdade sim existe. Ela acaba provando que a verdade existe, e a gente vê isso na famosa frase de Sócrates. Então, acredite, você pode sim saber de alguma coisa. Aliás, é até interessante ressaltar e citar aqui aquela música ninguém explica Deus. Eu acredito nisso, de fato, ninguém explica Deus, porque Deus é grandioso. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre Deus, mas a gente tem uma revelação deixada pelo próprio Deus nas nossas mãos. A gente tem nossa revelação especial, a natureza, a revelação geral, a Bíblia e Cristo. Então ele deixou algo para que a gente possa saber de algo. Então seria errado a gente dizer que a gente não sabe de nada quando Deus deixou a sua revelação para que a gente saiba de algo. Então acredite que você sabe sim de algo. Talvez você possa saber pouco, mas esse pouco que você sabe pode ser suficiente para a pregação do evangelho, para salvar a pessoa que está do teu lado só esperando saber esse pouco que você acredita ser pouco. Você tem então que focar naquilo que sabe. Quando for para focar no que não sabe, que seja para buscar saber mais. E esse é o ponto importante que eu quero relevar na meditação de hoje. Certa vez um teólogo chamado Charles Templeton, ele era um cara muito interessante, pregava muito bem, tinha uma retórica muito boa, conseguia fazer amizade muito facilmente com as pessoas. Ele fez seu mestrado, seu doutorado, só que então ele começou a pegar um gosto pelo um estilo, uma maneira de ver a Bíblia chamado do método histórico crítico. E esse método histórico crítico, ele leva mais para a teologia liberalista. A teologia liberalista, ela diz que a gente tem que duvidar de tudo que está na Bíblia. Na verdade, a revelação é uma farsa, não existe milagres. Então, seria uma teologia onde tudo é relativo, como eu falei até agora, né?
E isso é muito complicado, esse relativismo de tudo, colocar dúvida nas coisas, vem muito antes de Charles Templeton. A gente sabe de onde vem esse colocar dúvida. Desde o Éden, na verdade, a gente vê a serpente colocando dúvidas sobre a mulher. A serpente, na verdade, a primeira teóloga liberalista da história foi a serpente, colocando dúvida sobre o evangelho. O problema aqui não é o ateísmo ali, não está colocando dúvidas sobre a existência de Deus, mas é lançar uma dúvida sobre a palavra em si. E aí é um grande problema também. Uma pesquisa feita em 2010, com foco nos pastores ateus. Isso aqui é muito interessante. A pesquisa foi feita em torno de pastores ateus que ainda pregavam, ainda necessitavam do ministério, uma questão financeira e tudo mais, era o que gostavam de fazer, mas estavam no púlpito pregando coisas que não criam. Até que chegaram para um desses pastores e pregaram: você acredita nisso? Eu não acredito em nada disso que eu estou pregando aqui. Tá, então você prega sobre o quê? Ele disse o seguinte: eu prego o que um ateu pode pregar. E o que é que um ateu pode pregar? Sei lá, ética, justiça social, prega esse tipo de coisa. E isso é ridículo. Né? Você está ali diante daquilo, pregando, 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 e não acredita naquilo que prega. Quando a gente olha para Paulo, em 2 Timóteo, ele escreveu e deixou esses conselhos para Timóteo. Logo depois, a sua cabeça foi colocada sobre uma pedra. Uma espada desceu sobre a cabeça de Paulo. Quer saber de uma coisa? Isso não é o que um ateu pode pregar. Sabe, até onde a gente está disposto a ir pela pregação do evangelho, até onde a gente está disposto a ir por essa revelação que foi deixada para a gente. Em contrapartida, a Charles Templeton, que eu citei aqui, a gente tinha um amigo dele chamado Billy Graham, e esse cara ficou muito conhecido por um dos maiores pregadores de toda a história. Ele não tinha toda essa retórica que o amigo Charles tinha, ele não tinha todo esse carisma que o amigo dele tinha. Mas ele se entregou para Deus e ele diz: Deus, olha, não sei muita coisa não, mas o pouco que eu sei, o que eu sei, eu vou usar para a pregação do teu evangelho. Eu vou usar para que as pessoas possam ter a chance da salvação. Então tem que ver com isso, tem que ver com fé, tem que ver com salvação. Tem muitos que dizem que fé tem que ver com duvidar antes de crer. Só que quando a gente vai para Hebreus 11, a definição básica de fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que eu não vejo. Então a gente entende que a certeza e a fé, elas caminham juntas, não são antônimas, mas são quase como sinônimos. Fé e certeza caminham então juntos. Eu encerro agora em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha agora o que Paulo diz para Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Se eu pudesse pegar uma licença homilética aqui, eu diria que Paulo aqui seria o próprio Cristo e a gente seria Timóteo recebendo essa palavra de incentivo, e Cristo diz pra gente todos os dias: prega a palavra, creia nela. Você sabe das coisas. Você tem que crer nela e estar certo daquilo que você está pregando, então levar isso adiante. Você tem essa missão. Ô Timóteo, você tem essa missão, e Jesus olha pra gente e diz a mesma coisa: vão lá, pregue a palavra, insista na palavra, mas pregue também com paciência, com amor, e as pessoas vão ouvir. Você pode saber pouco, mas use do pouco que você sabe para salvar uma multidão que está esperando por esse pouco, está esperando por isso, que pode ser isso que vai salvar a vida das pessoas. Então essa é a minha mensagem para você hoje, que você insista nessa palavra. Você sabe sim das coisas, e se você não souber de algo, aproveite disso para saber e para buscar mais. Mas leve a palavra, porque isso é o que mais importa.